Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. A verdade. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade?
A verdade é que Deus ama a verdade e a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro diabo fazer festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. É feio ver um ímpio mentiroso, mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. Ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua coração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar. E não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons. Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, só Ele é a verdade. Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nesta noite, trazendo, meu Deus, o convencimento da justiça, do juízo, do pecado, trazendo revelação. Deus, aumenta, Senhor, a tua revelação no nosso coração, a revelação de quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus Conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Deus, nós sabemos, meu Deus, que não existe outra motivação no nosso coração que não seja receber do Senhor a porção que o Senhor tem para nós na tua palavra. Pois a tua palavra, meu Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para dividir o espírito e a alma. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Toma conta dessa live. Deus, nós apresentamos a ti, Senhor, cada vida, a vida da mamãe, a vida da Simone, a vida do Sandro, a vida daqueles que estarão assistindo posteriormente. Que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, ministrando ao nosso coração, que não seja eu que esteja falando, mas que a tua palavra por si só possa falar a cada coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém? Eu creio que todos ouviram aí o louvor, né? Eu vou falar um pouquinho, a Simone falou que ouviu, o Sandro também ouviu, né, Sandro? Eu vou falar um pouquinho da letra, tá? Desse louvor, que, né, é muito importante, sabe? Uma letra, assim, que tem tudo a ver com o tema, né, da verdade, que nós vamos falar nessa noite. Então, ele disse, né, é um louvor do Leandro Borges e da Vanilda Bordieri, né? Ele diz o seguinte: a verdade, todos falam que querem a verdade. Né? Então, ele está cantando ali, ele está falando, ó, a verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, né? Então, assim, querer a verdade, todos querem. Só que muitos preferem se enganar com a mentira, né? Ou seja, muitas vezes chega lá uma situação, né, eu vou ter vantagem, é só mentirinha, né? Não, eu vou ter vantagem aqui. Aí acaba falando a mentira. E uma mentira puxa a outra. A Bíblia fala que uma mentira, ela puxa a outra, né? Então, quem mente, o mentiroso, gente, é um negócio terrível, porque ele chega numa situação que ele não consegue mais se justificar, ele vai ter que sempre arrumar uma outra mentira para cobrir aquela anterior. É assim que funciona, né? E é o que esse louvor está falando. E ele continua, porque não suportam a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Olha só, né? Está lá no Evangelho, o caminho. Né? Aqui artigo definido. Né? Ele não falou eu sou um caminho, não, eu sou o caminho, a verdade, ou seja, a única verdade. Então, quando nós
aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós automaticamente nós estamos aqui na verdade. Então, o Espírito Santo, né, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, né, quando é como se ele ali sinalizasse para nós um alerta, né? Quando você vai, sabe, falar qualquer coisinha de mentira, ele já aquilo vem no seu coração, parece que é uma espada, né? Parece que é uma espada, né? Por quê? Isso é ruim? Não, é bom. É bom, porque significa que o Espírito Santo está pertinho da gente, né? E quando a gente começa a mentir demais, aquilo parece que não tem efeito mais, significa que você está se afastando do Espírito Santo, porque ele não se afasta da gente, mas a gente se afasta dele. A gente se afasta por causa do estilo de vida que nós, muitas vezes, nós seguimos, né? E ele continua, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade, ou seja, a única forma da gente chegar até Deus é através da verdade, né? É através da verdade. Então, a gente vai ver, a gente vê lá no livro, né, de Apocalipse, né, que uma das coisas que vai deixar as pessoas fora do reino de Deus é a mentira, né? Lá em Apocalipse fala, não herdarão o reino de Deus. Aí tem os mentirosos, ou seja, aqueles que falam a mentira. Aqueles que falam a mentira. A gente tem que ter um cuidado com isso, né? Tem que ter um cuidado. Às vezes, sabe, principalmente se você vai tomar prejuízo financeiro, né? Você, sabe, e as pessoas querem, muitas vezes, enganar a gente e tal, né? Você vai fazer um registro de uma coisa, principalmente em cartório, você quer que coloca mais baixo aqui? Não, não, não. Não adianta. Quem me honra, né? Quem honra, quem fala a verdade, é o Senhor. É o Senhor. Né? Então, quando nós estamos na verdade, absolutamente nada pode vir contra você, porque você fechou essa brecha. Agora, quando nós abrimos essa brecha e começamos a mentir, nós damos legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós mentimos, nós abrimos uma brecha. O inimigo, ele age na nossa vida através de legalidade. Então, quando nós mentimos, nós abrimos essa brecha, né? E ele continua. A verdade é que pregamos santidade, com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. Né? Na igreja tem muito isso, né? As pessoas confundindo ministério, né? Então, não, porque né, eu tenho esse ministério, eu tenho esse chamado, mas e aí a vida dessa pessoa, como é que está? E a vida dessa pessoa? Né? Infelizmente, a gente vê algumas pessoas, no meio evangélico, né? Alguns levitas, né? alguns cantores, né? Que no passado foram pessoas que fizeram uma diferença muito grande, perdeu completamente, né? A direção, né? Perdeu completamente a direção. Por quê? Porque muitas vezes os prazeres, a gente não pode deixar os prazeres do mundo sufocarem a presença de Deus na nossa vida. Né? Se Deus não for mais importante para mim do que tudo, né? Deus tem que ser mais importante do que tudo. Deus tem que ser mais importante do que o seu trabalho, do que o seu salário, do que o seu filho, do que a sua esposa, do que seu marido, tem que ser mais importante do que tudo. Se ele estiver no primeiro lugar, pode ter certeza, as outras coisas serão acrescentadas. É assim. É assim que as coisas de Deus funcionam, né? E é assim que a gente tem que buscar. Nosso coração tem que ferver por isso, né? A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas, na verdade, nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitariam a Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até as nossas mensagens teriam que mudar, calariam a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Isso aqui é como se Cristo estivesse falando. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? Ou seja, na nossa adoração precisa haver muita sinceridade, né? Então a gente tem que chegar para adorar, a gente tem que entender o que nós estamos cantando, né? E tem que ter sinceridade. A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar, seja verdadeiro quando assumir o meu altar, né? É Jesus falando. E não fale em meu nome se eu não mandar.
A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons, para chegar até mim tem que entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade, a verdade. A verdade é que Deus ama a verdade. E a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha para o diabo fazer festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. E é feio ver um ímpio mentiroso, mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente. Não tem mentira santa e nem tem mentiria do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer das suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor. Jesus é a verdade, ele é a verdade, só ele é a verdade. Nada mais do que a verdade. Olha só que louvor, né? É um louvor assim, pura palavra. Pura palavra. Então, se a gente quer viver na verdade, né? Se a gente quer viver em Cristo Jesus, nós precisamos abandonar a mentira. Precisamos entender que o Senhor abomina os mentirosos. Abomina os mentirosos. Então, não tem esse negócio, como nós lemos aqui nesse louvor, ele é profundo, ele tem que ouvir ele várias vezes. A letra dele é maravilhosa, não tem esse negócio de mentirinha. Ah, não, isso aqui é só... Não, não tem. Não tem. O reino de Deus, ele é muito sério. Ele é muito sério, né? O reino de Deus não tem brincadeira, não. Não tem brincadeira. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os valentes se apoderam dele. E os valentes se apoderam do reino, né? É só valente. Então, frouxo não vai entrar no reino de Deus, é só valente, né? E eu, você, o Sandro, a mamãe, a Simone, a Drica, Luiz Felipe, né? O Mateus, o Rômulo, né? O Vinícius, a Sara, Rui, todos precisamos entender isso, né? Precisamos entender. Precisamos entender que o mais importante é nós entendermos que para a gente acessar o céu, a gente só acessa debaixo da verdade. Debaixo da verdade. A mentira não entra lá, não. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Santidade e mentira, elas não se misturam. Elas não se misturam. E é isso que nós vamos falar, né? Nós temos 4 pontos que nós vamos abordar nesta noite sobre a verdade. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aí o PowerPoint, tá? Eu vou projetar ele na tela para a gente entender os 4 versículos que nós vamos falar, e nós vamos falar depois sobre esses 4 pontos, tá bom? Vou projetar na tela aí, só um minutinho que já vai. O nosso tema é 4 atitudes que não agradam a Deus, tá? Então, nós vamos, aqui, claro, né, são várias outras atitudes, mas nós vamos abordar apenas 4. Tá? 4 atitudes que não agradam a Deus. Primeiro, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Está lá em Provérbios 12, 22. Né? Então, primeiro é a mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Segundo, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, você percebe que alguém está passando necessidade, você não vai conseguir, o próprio Jesus falou, a gente não vai conseguir suprir a necessidade de todas as pessoas, né? Mas nós precisamos, né, atender demandas, né? Tem gente que está precisando, nós precisamos ajudar, isso é bênção, Deus quer que isso aconteça, né? Então, esse segundo ponto é a indiferença, né? Você viu que a pessoa está necessitada e você fica indiferente. Então, é indiferença, nós vamos abordar esse ponto também. O terceiro ponto é o egoísmo, né? Que está lá em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Está lá em Tiago 3,16. Né? E o quarto ponto, né, que nós vamos abordar é a rebeldia, que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz assim: pois a rebeldia
é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Né? Eu digo que tal da rebeldia é terrível. Quem tem filho, a gente sabe, né? Às vezes o filho ele tem algumas atitudes rebeldes, não querem obedecer. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós fazemos com Deus. A gente também não quer obedecer, tá bom? Então, esses são os 4 pontos que nós vamos abordar agora, um por um. É muito interessante, né? São 4 pontos importantes que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Nós precisamos trabalhar na nossa vida, porque se a gente quer caminhar com o Senhor, nós precisamos caminhar em santidade, em obediência. A gente precisa deixar para trás, sabe? A Bíblia diz que nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona. E se tem algo que aprisiona uma pessoa, se chama pecado. Se tem algo que nos separa de Deus, a Bíblia diz que o pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. Então nós precisamos tirar, precisamos rejeitar, precisamos sair fora de santidade, buscar santidade. Então, sabe, ter empatia. É a gente perceber que tem pessoas que estão precisando, coloca, e Deus se agrada dessa atitude. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, né, às vezes de algum prazer, por causa da obra de Deus, por causa dos princípios da obra de Deus, pode ter certeza, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Então, Simone, eu creio, na hora certa você vai, né, e tal, mas faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, sabe? Não tenha pressa, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você pode ter certeza, né? Você vai se sentir muito bem com isso. Você vai se sentir muito bem com isso. Sabe? Porque é importante. Sabe? Nós acabamos de ler aqui, né? Se você vê alguém com necessidade, e quando fala necessidade, aqui não está falando de dinheiro, não. Sabe? Às vezes é necessidade de você conversar com a pessoa, né? É você chegar e dar uma palavra de apoio, né? Dar uma palavra para tentar levantar a pessoa. Às vezes a pessoa está tão abatida que às vezes uma palavra que você dá para a pessoa, você levanta aquela pessoa. Você levanta. Então isso é importante. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós, como cristãos, nós precisamos ter essa sensibilidade. Isso é importante, né? E vamos abordar aqui as 4 atitudes que não agradam a Deus, né? Primeira é a mentira, né? Nós lemos aí, Provérbios 12, 22, né? O Senhor odeia os lábios mentirosos. Olha só, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, ou seja, mas tem prazer com os que falam a verdade. Né? Então você pode ter certeza, sabe? Se você é uma pessoa que preza pela verdade, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer. Deus está olhando para você e vendo que você fala a verdade, você não fala mentira. Você não fala mentira, né? Então, né, uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Já pensou? Quando uma pessoa mente, ela está sendo filha do diabo, filho do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Mas Jesus é a verdade. Olha só o contraponto. Jesus é a verdade. Então nós precisamos entender que nós precisamos falar a verdade sempre, sempre. Ainda que isso venha a nos trazer prejuízo. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar você. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Né? Eu já passei por tantas situações, né, que tinha tudo assim para falar uma mentirinha, mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu conheço o Deus que eu sirvo, né? Eu não quero, né, hipótese alguma, tirar proveito de mentira para me beneficiar, não, de jeito nenhum. Eu quero agradar o Deus que eu sirvo. É isso que eu quero agradar o Deus que eu sirvo. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus. E devemos sempre falar a verdade com amor, né? E aqui está algo muito importante. Falar a verdade com amor. Porque também, eu falo, a gente tem que ter muita sabedoria nas abordagens que a gente faz. Sabe? Porque se você não falar com amor, eu falo, às vezes você vai perder todo o teu esforço, sabe? Às vezes vai ter um efeito contrário, né? E a gente precisa ter muita sabedoria. Então, as nossas abordagens, sabe? A gente precisa ter paciência,
né? Eu aprendi, é um dom também da pessoa, né? Igual eu chego, como eu falei, né? Eu chego lá uma semana só que eu estou nessa academia, que é uma bênção, né? Academia bacana, bacana. Então eu chego, já fiz os tarecos, né? Separei lá os saquinhos para levar para a turma, né? É, aí, sabe, ali eu vou fazendo amizade, vou fazendo amizade, vou fazendo amizade. Daqui a pouco eu estou pregando o evangelho para todo mundo. Daqui a pouco eu estou pregando o evangelho para todo mundo, sabe? É assim. A pessoa começa a perceber, você não precisa falar, olha, eu sou crente, eu sou evangélico, e reteté, não, não precisa nada disso, né? Não precisa nada disso. A sua vida, a minha vida, o nosso testemunho, é como eu estou me portando diante das pessoas. Como eu chego lá na academia? Eu chego respeitando todo mundo, cumprimentando e tal, ou você chega né, aproveitando da situação, a mulherada, né? Então, assim, depende da nossa postura. Porque ali, né, eu falo, é um embaixador do reino. Eu sou embaixador do reino. Onde eu estou, Sandro Simone mamãe sabe? Então, nós somos representantes. O embaixador é aquele que representa o seu país. Nós representamos o nosso Deus. Nós representamos o nosso Deus. Então, nós precisamos falar sempre a verdade. Nós precisamos abominar a mentira. Sabe, ensinar os nossos filhos o valor da verdade, né? Você quer ver uma coisa que é terrível, né? E você acaba, tem pai que faz isso assim, na maior naturalidade, né? A pessoa liga, né? O pai vira e fala para o filho assim, ó, não, fala que eu não estou aqui não, fala que eu... O que você acha que vai entrar na cabeça daquele filho? Filha, falar uma mentirinha não tem problema, meu pai fala, também vou falar, né? Então, não sei se vocês já viram um videozinho, né, muito interessante, que fala sobre o exemplo dos pais para os filhos, né? O pai pega, fumando um cigarro ali, e joga na rua. Aí o filho está andando junto com ele, o filho pega o cigarro dele, coloca na boca e joga também. Ou seja, mostrando para a gente que tudo que a gente, como pai, faz, o filho copia a gente. Esse vídeo é maravilhoso, sabe? São dezenas de exemplos que eles colocam lá, né? Eu acho assim fantástico, porque se a gente não tomar cuidado, nós educamos os nossos filhos de uma forma totalmente incorreta. Totalmente. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que a verdade ela deve prevalecer sempre, sempre, né? Eles têm que entender isso. Eles têm que entender. Meus filhos sabem disso. Eles podem até, de repente, andar por caminhos aí que, né, de repente, tá errado. Mas eles sabem que o pai deles anda na verdade. Eles sabem, né? A minha pregação para eles é essa. É, acima de tudo, a minha vida. A minha vida. Eles sabem. Não faço maracutaia, não faço rolo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Por quê? Porque eu tenho temor. Eu tenho temor. O Deus que nós servimos é um Deus que gera no nosso coração essa fidelidade, sabe? Essa fidelidade. É como se, sabe, não é porque você é uma pessoa religiosa, não é nada disso, não. Não é nada disso. É porque você sabe que se você quebra um princípio, você machuca o coração de Deus. Imagina você machucar o coração da pessoa que você mais ama. É isso. É isso que acontece. Né? Então nós temos que entender, sabe? Não é um ato de religioso. Ah, você é muito religioso. Não é isso. Não é isso. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. É por isso que nós fugimos do pecado. Por isso que nós buscamos a santidade. É por isso que nós buscamos a santificação. Né? Isso é muito importante. O segundo ponto, né, é a indiferença. Nós lemos lá, né, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3:17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, né, aqui na primeira carta do apóstolo João, está falando exatamente isso. Olha, você tem recursos materiais, mas você está vendo lá o seu irmão em necessidade e você não se compadece dele. Como que você vai poder falar que o amor de Deus está em você? Né? Aqui ele tá sendo muito claro, né? Está falando, olha, você não conhece o amor de Deus. Você não conhece o amor de Deus.
né? É claro, o próprio Jesus falou, a gente não vai conseguir suprir a necessidade de todas as pessoas, mas muitas vezes, né, o próprio Espírito Santo, ele coloca no nosso coração, né? Você não consegue ajudar todo mundo, né? Passa perto da gente muitos mendigos pedindo e tal. Eu não ajudo todo mundo, mas tem alguns que na hora, tá? Na hora, o Espírito Santo testifica no meu coração, ajuda essa pessoa, ajuda essa pessoa. Eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e ajudo. É importante a gente fazer isso, sabe? Sagrada e sagrado o coração de Deus, né? Em meio à correria da vida, é muito fácil cair na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é problema meu, né? Então aqui, né, está falando da indiferença, né? Ou seja, a pessoa que está sofrendo não é problema meu, né? Algumas pessoas falam assim, mas essa atitude é terrível. Não podemos resolver os problemas de todo mundo, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença é sinal da falta de amor de Deus no coração. Então, assim, a pessoa que é indiferente, está faltando amor no coração dela, sabe? Está faltando amor no coração, né? Nós precisamos ajudar, precisamos ajudar. Olha, não, vem cá, conversa. Às vezes uma conversinha que você dá com a pessoa ali já muda o dia da pessoa. Às vezes a pessoa estava pensando em fazer uma bobagem e a pessoa não faz a bobagem porque você, né, ali teve um momento de aconselhamento com aquela pessoa. Você aconselhou, você esteve junto com a pessoa, você se preocupou com aquela pessoa, e isso é muito importante. Isso faz uma diferença, e Deus se agrada disso, né? A pessoa que tem esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, agrada o coração de Deus. Deus quer de nós esse tipo de atitude. É bênção, né? É bênção de Deus. E o quarto ponto, né? O terceiro, aliás, né? O terceiro. Pois onde há inveja o terceiro é o egoísmo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, que está lá em Tiago 3,16. Muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo destrói relacionamentos e provoca muitas lutas, mas quando procuramos o bem uns dos outros, encontramos mais paz e felicidade. Olha só que maravilha isso, né? Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. Mas o que ele fez? Ele pensou na salvação de todos, né? Ali no Getsêmani, né? Quando Deus colocou para ele a missão que ele teria, ele transpirou ali gotas de sangue, de tamanho era o sofrimento dele. Ele sabia que ele estava, a única missão dele, era entregar a vida dele por amor de uma geração que não estava nem aí para ele, né? E ele, por um momento, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade dele naquele momento era desistir. Ele sabia o que vinha pela frente. Ele sabia que vinha uma cruz. Ele sabia que vinha uma crucificação. Uma crucificação. Mas ele falou: não, não posso. Eu não posso deixar, eu não posso desistir. Não, não. Né? Eu tenho que salvar esse povo. Mesmo que eles não estejam nem aí para mim, eu vou dar minha vida. Eu vou dar minha vida, porque eu entregando a minha vida, todo aquele que se aproximar de mim vai ser salvo. Vai ser salvo. Então eu quero salvar todo mundo, eu quero salvar, né? Então não me importa, eu vou sofrer, né? Eu vou sofrer, eu vou ser escarnecido, né? Eles vão cuspir na minha cara, eles vão tirar sorteios, vão sortear as minhas vestes, eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, eles vão pregar os meus pés e as minhas mãos com pregos, eles vão me matar. Eles vão me matar. Mas a morte não vai ser o fim. A morte não vai ser o fim. Porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou salvar todos aqueles que se achegarem a mim.
Olha só que coisa gloriosa. Olha o propósito. Olha o propósito. Por isso que nós, né, eu e você, nós não podemos desanimar. Sabe? Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir adversidade, pode vir dificuldade. Às vezes, né, nós passamos, sim, nós passamos lutas, passamos dificuldades, passamos tribulações, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar, sabe? Nós temos que buscar força em Deus, sabe? Às vezes falta força para a gente, né? Às vezes a gente está mais desanimado, está abatido, né? Quando vem, às vezes, uma doença, uma enfermidade, uma tristeza, né? A gente fica meio abalado, né? Parece que a gente começa a questionar até a nossa fé diante de algumas circunstâncias, diante de algumas adversidades, né? Mas isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. E esse processo, ele é maravilhoso, né? A gente não quer nada, né, que não seja isso, gente, né? Olha que coisa maravilhosa, a gente está aqui uma vez por mês, né? Passa tão rápido, e é bom, né? Eu falo, gostaria que todos da nossa família estivessem aqui, todos, né? Todos. Como seria bom, né? Se todos pudessem estar aqui ouvindo todas essas verdades, que não é verdade do Silvano, não, é verdade da palavra de Deus, né? Eu não tô trazendo nenhum princípio humano, não, nenhum princípio humano. Eu estou trazendo princípios extraídos da palavra de Deus. Princípios extraídos da palavra de Deus. Por isso que nós tomamos sempre o cuidado de colocar a referência bíblica. Porque depois você pode rever esse vídeo, pegar todas as referências bíblicas que estão aqui. Eu passei lá no slide e pegar um por um, ir na Bíblia e conferir se tudo que eu falei é aquilo mesmo, né? Importante, importante. Então, assim, não é boca de homem falando, é boca de Deus. Porque quando você pega a palavra de Deus e você ministra a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com você e falando com quem está ouvindo você. É assim, né? Essa é a verdade absoluta da palavra de Deus, né? E o quarto ponto que a gente vai ver, e o último, né, é a rebeldia. Né? Lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, 23, versículo 23, diz o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só com o que é comparada a rebeldia, como o pecado da feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Né? Aqui é Samuel falando lá para Saul, né? Porque Saul, ele cometeu esses dois pecados. Ele foi rebelde, né? Ele procurou lá uma bruxa, uma feiticeira. Então, assim, e ele sabia, ele era conhecedor da palavra, né? E a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que entender que ela é absoluta, ela não é relativa, ela é absoluta, ela é a verdade. Então, ou nós aceitamos ou nós desprezamos. Se você aceitar, se você seguir a palavra de Deus e colocar isso como alvo na sua vida, pode ter certeza que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. É assim. Deus detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus, mas isso é uma armadilha mortal, que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Né? Tem algo, eu digo que tem algo terrível, né? Quem é pai sabe disso, é a rebeldia de filhos. É a rebeldia. Você fala para o seu filho fazer uma coisa, ele fala, não vou fazer. Não vou fazer. Ele fala, olha, não, olha, isso aí, essa atitude sua aí, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Principalmente depois que eles crescem, que eles se tornam adultos, né? Então, parece que fica mais difícil, porque eles acham que eles são donos da verdade. Eles acham que são donos da verdade. Mas a gente não pode se omitir. E isso por quê? Isso é rebeldia. Por quê? Da onde que veio a rebeldia? Veio de Satanás. Quem era Satanás? Lúcifer. Um anjo
de luz. E ele se rebelou contra o próprio Deus. E essa semente veio, né, ele planta essa semente no coração do homem, de rebeldia, de se rebelar contra todas as autoridades. Por isso que filho se rebela contra o pai, principalmente contra o pai, porque o pai é autoridade na vida do filho. Você já viu que o filho não tem muito problema com a mãe, mas com o pai, né? Principalmente o filho homem, né? Por quê? Porque nós somos autoridade. Nós somos revestidos de autoridade. Nós pais, nós somos revestidos de autoridade. Então, o filho, ele enxerga isso. Por quê? Porque Deus colocou isso no coração dele, né? Mas existe uma semente de rebeldia plantada por Satanás que tenta de todo jeito colocar isso no coração dos nossos filhos, para que eles se tornem rebeldes contra a autoridade que foi estabelecida sobre a vida deles, né? E nós somos autoridade para abençoar, né? Por isso que é muito importante. Nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos todos os dias, né? Liberar a palavra, né, profética sobre a vida deles. É importante. Você vai ser uma bênção, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ser abençoado, você vai ser um profissional nota 10, qualificado, você, né, vai crescer para ser bênção de Deus, bênção no reino de Deus, bênção, né, como guardião da palavra de Deus. Nós precisamos liberar isso na vida dos nossos filhos, todo dia, né? Como nós aprendemos com a palavra de Deus, gente. Eu falo, meu Deus, né? Pérola, é muita pérola de Deus entregue para nós, né? E nós precisamos aproveitar essas pérolas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não podemos jogar essas pérolas fora, né? Não podemos, em hipótese alguma. Precisamos aproveitar uma por uma, né? E pedir mesmo, Deus, enche mesmo meu coração de sabedoria, Senhor. Enche meu coração de sabedoria, né? Eu quero mesmo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar sensível, à voz do teu Espírito Santo, né? Eu não quero viver à mercê, né, dos teus princípios, não. Eu não quero viver de acordo com a visão do mundo, não. Eu quero viver de acordo com a tua palavra, né? Às vezes a gente precisa falar com Deus, precisa rasgar o coração, sabe? Às vezes a gente precisa rasgar o coração da gente, Senhor, arranca isso do meu coração, Deus. Eu quero seguir a sua palavra, Deus, né? Às vezes eu sou fraco, eu sou fraca, né? Eu tenho lutas, às vezes eu falo que eu vou mudar, mas não consigo. Mas Deus, me ajuda, me ajuda. É sinceridade. Sinceridade atrai o coração de Deus, atrai o coração de Deus. Sabe, eu gosto muito do rei Davi, né? Davi, imagina, né? Um camarada que, né, ele foi adúltero, ele foi homicida, ele foi adúltero e ele foi homicida, né? Ali com Betseba e matou Urias. E ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Considerado um homem segundo o coração de Deus. Aí você vê assim as grandes diferenças, né, entre esses dois reis, Saul e Davi. Você vê lá quando o profeta Samuel chega lá para Saul, né, que ele, não era para ele sacrificar, ele tinha que esperar 7 dias, porque o profeta, somente o profeta poderia sacrificar, e ele já vinha errando há muito tempo. E ele vai, antes de Samuel chegar, ele vai e sacrifica, e ele não podia. Aí Samuel, e ele ainda mente ainda, Samuel chega para ele e pergunta, não, mas peraí, parece que eu estou ouvindo aqui alarido de bois. O que aconteceu? Eu falo, né, né, ele não, e assim, esse tipo de pessoa, ele sempre vai colocar a culpa nos outros, ele nunca vai falar assim, olha, fui eu. Ele não fala, né? Ele falou assim, não, os homens, os soldados me pressionaram e eu precisei sacrificar. Porque estava chegando o 7º dia, você não chegou, os homens me pressionaram e eu precisei sacrificar. Aí você vê a diferença, Davi, né? Davi, quando Natã, né, o profeta Natã, aborda Davi, né? E conta para ele aquela historinha lá, né? Fala para ele, olha Davi. Porque Davi tinha adulterado e achava que ninguém estava sabendo. Mas Deus estava sabendo. Né? E conta para ele aquela historinha lá, fala, olha, tinha 2 fazendeiros, um fazendeiro rico
e um fazendeiro pobre. O fazendeiro rico, ele tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas. E o fazendeiro pobre só tinha uma ovelha. E o que o fazendeiro rico faz? Ele, ao invés dele pegar uma ovelha dele, porque ele tinha muitas, ele manda pegar, ele manda lá na fazenda do pobre e manda roubar à força a única ovelhinha que ele tinha. Aí ele joga essa situação para o rei Davi. Ele deixa que o próprio Davi se autocondene. Ele fala assim, rei, porque o rei naquela época era também juiz. Então ele coloca a situação para Davi e fala assim, ô rei, qual que é a sentença para um homem desse? E o próprio rei não pensou muito bem e falou assim, esse homem é digno de morte. E Natan vira para ele e fala, profeta Natan, esse homem é você. Esse homem é você. Você adulterou e você mandou matar o marido de Betseba. Então esse homem é você. Aí ele fala, aí ele não justifica, eu acho lindo isso de Davi. Ele não justifica. Ele simplesmente fica quieto e ele fala assim, caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos do homem, porque Deus é misericordioso, o Senhor é misericordioso. Olha só que lição que nós tiramos, né? É como é importante a gente falar a verdade, a gente ser sincero, sabe? A gente abrir o coração diante de Deus, a gente rasgar o nosso coração diante de Deus, a gente não ficar, sabe, remoendo aí as mentiras, né? Deixar o nosso coração se azedar com as mentiras, sabe? Ser participante do reino, ser participante do reino. Né? Coisa boa é você chegar lá no dia da Santa Ceia, né? Você se autoexamina, né? Todas as igrejas fazem, você faz um autoexame, né? Aí você vai para a Santa Ceia, porque isso é tão importante. É tão importante a gente participar, né? Todos os meses da Santa Ceia, né? Isso tem repercussão sobrenatural sobre a vinda de Jesus, né? Porque ele fala, vocês vão estar fazendo isso até que eu venha, até que eu venha. Então, até que Jesus venha, nós estaremos na Santa Ceia com o Senhor. Isso é muito importante, né? Então, nós precisamos, sabe, nos alimentarmos. É tão bom, né? Quanto tempo, né, que nós estamos aqui fazendo as lives. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. É uma vez por mês só, né? Mas eu creio que traz muita edificação para a nossa vida. Eu creio que traz muita edificação para a nossa vida, é bênção de Deus, né? É bênção de Deus, sabe? Não perca por nada, não perca por nada. Abra mão, sabe? De, às vezes, né? Tá com o dia cheio e tal, mas, sabe? Abra mão, esteja aqui, né? Nós, aos pouquinhos, a gente está aí tentando reduzir ao máximo possível, passando louvor, que às vezes a gente perdia um tempinho com louvor. Então, assim, já houve antes, né? A gente já fala dele aqui, a gente faz uma peça só e vai ser mais rápido, né? Mas é importante, porque isso daqui é o alimento para nós, é o alimento para nós, né? Vai nos fortalecer, vai nos fortalecer. Amanhã ou depois, né, nós estaremos nos deparando com situações que a gente muitas vezes não sabe como resolver, mas aí a gente vai se lembrar, opa, peraí, nós tratamos isso aqui na live, nós tratamos esse princípio de Deus, né, e eu sei, eu vou agir desse jeito, eu vou agir dessa forma, né? Foi assim que nós vimos nessa live, sabe, é muito importante. Então, assim, a gente precisa se alimentar, sabe? Alimentar da palavra de Deus. Né? Da mesma forma que a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa cuidar muito do nosso espírito, muito. E espírito é palavra, é jejum, é oração. É assim, é culto, né? Importante estar na casa de Deus, importante estar na igreja, muito importante, muito importante. Porque esse elo de comunhão com os irmãos, a gente só consegue na igreja. A gente só consegue na igreja. Por isso que é importante. Quando a gente vai para a igreja, a gente é fortalecido no relacionamento com os irmãos. E Deus nos ensina lá.